Vamos lá, turminha. Vamos continuar aí resolvendo aí o vestibulinho da Embraer. Nós paramos no nosso último vídeo, nós paramos na prova de 2013 de física, né? Então vamos continuar aqui a partir da prova de 2014, tá bom? Primeiro exercício é o exercício a questão 51, que coloca vários tipos de usinas aqui e quer saber o que? O que elas têm em comum, tá? As características em comum a todas as formas de obtenção representadas e o fato delas, né? Então temos aqui a usina hidrelétrica, biomassa, eólica, maremotriz, solar. Então temos aqui vários tipos de usinas representadas e quer saber o que elas têm em comum. Exige atividades altamente impactantes em sua construção, ou seja, como falou em comum, não basta só ter uma ou duas que tenha exige atividades altamente impactantes na construção. Tem que ser todas. Todas são assim. Representam formas de energia que utilizam recursos renováveis. Eólica é um recurso renovável, hidrelétrica é um recurso renovável, biomassa, solar, maremotriz. Então temos essas aqui, todas essas usinas aqui, que elas têm em comum representam formas de energia que utilizam recursos renováveis. Começamos fácil, né? Vamos para a próxima questão. Questão 55. O guepardo é um animal mais rápido dentre os mamíferos terrestres, pois chega a atingir 70 km por hora quando está perseguindo sua presa. Considere a seguinte situação. Um guepardo encontra-se escondido sobre a relva na savana africana observando sua presa. Em um dado instante, ele inicia a perseguição do animal até atingir uma velocidade máxima. Tá aqui, vamos grifar máxima. Então, primeiro momento. Partiu do zero, foi até a velocidade máxima, permanecendo assim durante o tempo até que abocanhar a presa. Após essa perseguição, então vamos aqui grifar aqui também abocanhar a presa. Então, no momento que ele está abocanhando a presa, ele parou para abocanhar a presa, né? Após a perseguição, leva o animal abatido até um local protegido para se alimentar. Então aqui foi para um local protegido. Então houve três acontecimentos aí, tá? Então como eu sei que teve três tipos de movimento, aqui eu tenho gráficos de posição por tempo. Então lembrando, só revisando aqui, gráfico de posição por tempo. Então quando eu estou indo para frente, o gráfico tem essa posição aqui, indo para frente, ou seja, a minha posição está aumentando no decorrer do tempo. Assim, significa que a minha posição está se mantendo a mesma no decorrer do tempo, ou seja, estou parado. E assim eu estou voltando, tá bom? Então, como eu tenho três movimentos aqui, então eu já posso eliminar a alternativa B, porque só está mostrando um tipo de movimento aqui. Posso eliminar a alternativa A, porque eu tenho um, dois, três, quatro tipos de movimento aqui. E posso eliminar a alternativa D, porque eu tenho dois tipos de movimento apenas. Então, por eliminação, aí, a primeira técnica de chute é eliminar as alternativas ridículas. Já cheguei na alternativa C. Nós vamos analisá-la aqui passo a passo. Então, aqui ó, o espaço foi aumentando no decorrer do tempo, até ele atingir a velocidade máxima. Depois ele parou, né, durante um tempo para abocanhar a minha presa. E depois voltou, né? Voltou para um lugar onde que ele fosse se alimentar da presa. Tranquilo? Vamos para outra questão, questão 56. Aqui é o seguinte, imagine que vocês já devem ter visto o pai de vocês, os pais de vocês fazendo um pão, talvez sim, talvez não. Aí, quando eu estou fazendo essa receita de pão, terminei de fazer minha massa, normalmente pego uma bolinha dessa massa e jogo num copo cheio d'água. E depois de um certo intervalo de tempo, essa bolinha vai boiar. O que vai acontecer com essa bolinha? Porque ela diminuiu a sua densidade. Lembra da forma densidade é massa dividido por volume. Então, para ela ter boiado, eu diminuí a densidade. Então vamos aqui, ó. Densidade é massa dividido por volume. Vejam, se a minha densidade diminuir, o que acontece com o volume? É uma grandeza inversamente proporcional. Se a densidade diminuir, o volume aumentou para a densidade diminuir.
Então, nessa aqui já dá para matar aqui a questão aqui. Alternativa B, ele aumentou o volume. Então, se ele boiou, ele não vai aumentar e nem diminuir a massa, né? Porque é o mesmo material, não acrescentou material, não vai aumentar nem diminuir a massa. E nem diminuir o volume. Se diminuísse o volume, ele ia continuar no fundo do copo, tá bom? Então, porque quando eu coloco essa massa no copo, não sei se vocês sabem, a ideia é que eu quero um pão macio. Então, ela tem que aumentar seu volume para ficar fofinho, tá bom? Próxima questão, exercício 58. No ano de 1610, Galileu Galilei, utilizando uma luneta para observação dos astros do Sistema Solar, descobre que o planeta Vênus passa por um ciclo de fases, o que só seria possível se Vênus e a Terra orbitassem em torno do Sol. A partir dessa observação, Galileu elaborou uma explicação inicial, grifem aqui, ó, explicação inicial, que precisa ser comprovada. Essa comprovação foi feita por ele por meio de análise geométrica. Assim, Galileu anunciou que a Terra girava ao redor do Sol, não como todos acreditavam na época, que era um modelo geocêntrico, onde a Terra seria o centro do universo. Galileu falou, não, quem é o centro do universo é o Sol. Então, o modelo heliocêntrico, tá bom? Aí ele vai perguntar o seguinte, considerando as etapas de metodologia científica, a explicação inicial dada por Galileu é considerada uma, grife aqui, ó, explicação inicial. Não está falando de todas as etapas, está falando a respeito da explicação inicial. Explicação inicial não é uma conclusão, ou seja, ele não concluiu isso. Uma explicação inicial também não é a teoria. Então, a explicação inicial é hipótese, tá bom? Tranquilo? Então, só ficar esperto que depois de ler todo o texto aí, pode falar assim, ah não, ele elaborou uma teoria, mas a pergunta foi a respeito da explicação inicial dele, tá bom? Questão 59. Texto gigante na questão 59 aí, né? Deixa eu me tirar da frente do texto. Que é o seguinte, ele deu um texto gigante aqui, mas o texto trata de notação científica, e ele quer que coloque esse número aqui e esse número aqui em notação científica. Lembram que notação científica sempre é um número na frente da vírgula e no máximo 2 após a vírgula. Esse cara aqui, ó, já está em notação científica. 3,5, beleza? Agora falta a gente saber bilhões. Tem quantos zeros? Quantos zeros tem bilhões? Bilhões tem 9 zeros. Então aqui como ficaria? 3,5 vezes 10 a nona. Aí a gente já eliminaria a alternativa A. Beleza? Agora, vamos ver o 11 aqui. 11 bilhões. 11 vezes 10 a nona. Então ficaria aqui 11 vezes 10 a nona. Mas lembram que ele passou, era 11, ele vai ter que passar a virar A. Vou anotar aqui para vocês. 1,1. Ok? 1,1. Então seria 11 vezes 10 a nona, mas só que isso não é notação científica. Eu tenho que colocar como 1,1. Daqui para cá, ó, do 11 para 1,1, o número diminuiu. Andou uma casa decimal apenas. Então, quando o número diminui, a potência de 10 tem que aumentar. Então, se era 10 a nona, virou a 10 a décima. Então, seria 1,1 vezes 10 a décima. Alternativa B. Beleza? Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é prova do Colégio Juarez Vanderlei 2015. Próxima prova. Questão 58. Um indivíduo estava realizando um exercício de tiro ao alvo e resolveu colocar patins para essa atividade, conforme a ilustração seguir, né? Não sei por que ele foi fazer isso, né? Patins para dar tiro. Ok. Aqui, turminha, vamos lá recorrer àquela técnica de chute eliminando as alternativas absurdas, né? As alternativas ridículas. Deslocou-se no sentido contrário da do revólver, perdão. Deslocou no sentido contrário da bala. Ó, essa aqui tá bem bonita, hein? Falando do princípio da ação e reação, né? Permaneceu na mesma posição? Não, não permaneceu na mesma posição. Deslocou para frente, ou seja, deslocou no mesmo sentido da bala. Também é ridículo isso.
adquiriu uma velocidade igual da bala, se ele saiu com a mesma velocidade que a bala. Aí também não, né? Ele falando sobre o princípio da fundamental dinâmica, velocidade é igual massa vezes a aceleração. Então aqui só pode ser a alternativa A, turminha. Beleza? Muito fácil esse exercício aqui. Vamos aumentar um pouquinho, elevar o nível com a questão 59. Vamos lá. Na questão 59 eu tenho uma tabela aqui de teve uma corrida em 23 de agosto de 2015. 23 de agosto de 2015. Opa, hoje, só que não é 2015, né? Então 100 metros rasos. Aqui tem os tempos, né, que cada corredor demorou para correr esses 100 metros, tá? E a pergunta é o seguinte: ele quer saber quando o primeiro colocado, no caso o Usain Bolt, passou pela linha de chegada, a que distância estava o último colocado, no caso o chinês. Nome difícil, vai ser o chinês, tá? Então o chinês, ele estava lá, o Usain Bolt chegou num tempo de 9,79 segundos, e o chinês, passado um certo tempo, chegou depois. Mas ele quer saber quando o Usain Bolt chegou, aonde o chinês estava. Primeiramente, eu quero saber aqui, vamos ter que descobrir qual é a velocidade do chinês. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Quanto ele andou, dividido por quanto tempo demorou. Espaço dividido por tempo. Ele percorreu 100 metros em 10,06 segundos. Então a velocidade média do chinês é de 9,94 metros por segundo. Beleza? Agora eu já sei a velocidade que o chinês que ele adquiriu, tá? Velocidade média, tá? E agora eu tenho que descobrir onde ele estava quando o Usain Bolt chegou. Vou usar de novo a fórmula de velocidade média, espaço por tempo. A velocidade média é o que a gente acabou de encontrar. O tempo, só que o tempo aqui, ó, eu vou usar o tempo que eu do Usain Bolt, porque eu quero saber quando o Usain Bolt chegou, ou seja, no tempo do Usain Bolt, aonde o chinês estava, tá? Então minha única incógnita aqui vai ser o espaço percorrido. Então eu sei a velocidade média, sei o tempo, eu quero saber com o tempo do Usain Bolt aonde ele estava. Substituindo aqui na fórmula, tem aqui a velocidade média e o espaço. Desculpa, e o tempo. Aí eu vou fazer o seguinte, esse tempo aqui está multiplicando, está dividindo, passa multiplicando. Então 9,94 vezes 9,79. Isso vai dar ΔS igual a 97,31 metros. Então, quando o Usain Bolt chegou, o chinês estava na posição, ou seja, tinha percorrido uma distância de 97 metros, 97,3 metros. Vamos arredondar para 97, porque o exercício está falando aqui, ó, aproximadamente. Então, quando o Usain Bolt estava na posição 100 metros, tinha percorrido 100 metros, ele tinha percorrido 97. Qual a distância entre eles? 3 metros. Qual a alternativa mais próxima aí de 3 metros? Alternativa A. Tranquilo? Questão 60. Um calorímetro A contendo água quente foi conectado por meio de uma barra metálica a outro calorímetro B, contendo em seu interior água fria. Então, turminha, aqui eu tenho aqui um copo contendo água quente e outro contendo uma água fria, e eles estão conectados através de uma barra metálica. Logicamente que eles vão trocar calor. E na natureza vai buscar o equilíbrio térmico, tá? Então eles vão tentar, a natureza vai fazer que eles tendem à mesma temperatura. Então, só tendo isso em vista, já dá para a gente eliminar, como eu falei para vocês, as alternativas ridículas, vamos chamar assim, tá? Por exemplo, aqui na alternativa A está falando que o copo A, né, vai se manter na mesma temperatura. Não vai, né? O que vai acontecer é que o frio fica quente e o quente fica frio, né? Buscando chegar na mesma temperatura, né? Vão ficar mais, a água quente vai ficar mais morninha, igual a água fria também. Ou seja, a água quente vai perder temperatura e a água fria vai ganhar temperatura. Como já está dizendo isso, vamos chegar à conclusão que a alternativa D também posso eliminar. Que não vai manter tanto A e B vão se manter na mesma temperatura. Também não. Agora, na alternativa B já é para ficar em dúvida. Só que o que matou é aqui, ó. Que falou o seguinte. Que eu vou eliminar essa questão aqui, ó. Porque, ó, ele falou o seguinte, ó, B.
vai ficar mais quente do que A, ou seja, eles vão trocar a temperatura até que um vai ficar mais quente e outro mais frio. E a ideia central ali era que ambos ficassem na mesma temperatura. Então, não vai acontecer isso. Ele está falando que B vai ficar mais quente que A no final. E a ideia é que haja um equilíbrio térmico, tá, turminha? C, então por eliminação, fiquei com a alternativa C. Ou seja, o corpo A foi perdendo temperatura e o corpo B foi ganhando temperatura. Então, chegando ali próximo do equilíbrio térmico, tá bom? Vamos para a próxima prova agora do Colégio Juarez Vanderlei, 2016. Então temos aqui os Jogos Olímpicos de natação, né? Tem aqui os nados livres 50 metros, 100 metros e 200 metros, os tempos masculinos e os tempos femininos. Ele quer saber o seguinte: as maiores velocidades atingidas pelos atletas do sexo masculino, aqui, ó, considerando a distância percorrida na prova de nado livre, os respectivos índices de tempo masculino e feminino, as maiores velocidades são atingidas pelos atletas masculinos. Em quais provas? Então já falou masculino, então já eliminei. Vou eliminar aqui o feminino, tá? Que é o seguinte: quando eu tenho isso vale para nado, para corrida de forma geral, que é o seguinte: quando eu tenho for percorrer distâncias menores, eu consigo atingir velocidades médias maiores, tá? Então eu vou estar mais rápido em 50 metros, depois menos rápido nos 100 metros e menos rápido ainda nos 200 metros rasos. Vejam que só de olhar por tempo que o desavisado aqui ia perder tempo e ia calcular a velocidade. É possível? É. Ia dar um trabalho danado, mas calcular todas as velocidades aqui. Mas só de olhar aqui eu vejo que ó, 50 metros, 22 minutos, 22 segundos. Se eu dobrasse o tempo, 44 segundos, ia ser 100 metros? Não, você veja que o tempo passou a ser quase, arredondar aqui, 49 segundos. Você veja que eu mais que dobrei o tempo e só dobrei o espaço. Ou seja, de acordo que eu vou nadando uma distância maior, minha velocidade média seria ainda menor, tá? Então, as maiores velocidades aqui atingidas vão ser para as provas de menores distância. Como ele está falando do índice masculino, foi no índice masculino nas provas de 50 metros e 100 metros. Beleza? Exercício 56. Que eu estou aqui na frente do texto, mas acredito que todos já estão com a provinha em mãos, né? Tem tanto no material de vocês, né? E vamos lá. Eu tenho aqui nas figuras A e B, ele quer saber o seguinte: choveu aqui, molhou a terra, causou erosão, e depois essa chuva aqui congelou, aumentou o volume, né? Quando há um congelamento, aumenta o volume, tá? Da água do estado líquido para o estado sólido, aumenta o volume. Ele quer saber, olha, aqui as transformações, aqui ó, ocorre transformações químicas e físicas. Ocorreu a transformação química em A e física em B, ou o contrário, ou foi química nos dois casos, ou fiz físicas nos dois casos. Então essa aqui é bem conceitual, tá, turminha? Chuva causou erosão, é uma reação química, uma transformação química, e no gelo aumentando, né, seu estado físico, então houve uma transformação física em B. Tranquilo? Vamos para o próximo aí. Primeiro temos aqui um texto, tá, turminha? No texto tá o seguinte: eu tenho aqui dois copos, o copo claro e o copo escuro, e uma lâmpada incandescente entre eles, onde essa lâmpada vai estar aquecendo esses dois copos. Logicamente, eu não vou soprar ainda não. Nós já vimos na nossa aula de termologia que o corpo claro ele demora mais para aquecer, mas também demora mais para esfriar. Mas mesmo que vocês não lembrassem disso, tem aqui olhando para o gráfico, eu vi aqui, ó, o corpo claro, ó, demora mais para aquecer e demora mais para esfriar. O copo escuro aquece bem mais rapidamente e também esfria mais rapidamente. Dado esse texto, vamos para as perguntas 58 e 59. Em relação ao comportamento dos copos, é possível verificar que ambos os copos absorvem igualmente a temperatura e energia térmica.
não absorvem igualmente. A gente viu pelo gráfico que não é igualmente. A energia luminosa da lâmpada é absorvida diferentemente pelos copos e transformada em calor por eles enquanto a lâmpada está acesa. Olha, essa aqui está bem bonita, hein? Então está falando que é absorvida de forma diferente. Tá aqui, ó. A energia luminosa da lâmpada é absorvida de forma diferente pelos copos e transformada em calor por eles enquanto a lâmpada está acesa. Bonita essa questão, essa alternativa, então vou ficar com a letra B. Foi bem fácil isso aqui, né? Letra C. Turminha, eu pulei aqui, eu ia pular, mas vamos lá. A letra C e D, aqui, ó, veja aqui, ó, a energia térmica deixa de ser absorvida pelos corpos ao ser desligada. E a lâmpada, por esse motivo, os corpos perdem a energia toda ganha. A outra fala que a energia luminosa é absorvida de iguais pelos copos. Não é, né? Pelo gráfico que não é absorvida de forma igual, né? Vamos para 59. A análise do gráfico permite concluir que, com relação à energia envolvida no experimento, o copo, claro, se aquece mais rapidamente e se esfria mais lentamente. O copo claro aquece mais rapidamente? Não, quem aquece mais rapidamente é o copo escuro. Só voltando lá no gráfico e olhar, o copo escuro aquece mais rapidamente. B. O escuro se aquece mais lentamente. Não, ele aquece mais rapidamente. C. O claro demora mais para aquecer. Beleza. E mais rápido para esfriar. Aí não. Só metade certa aqui. Vamos para D. O escuro se aquece e se esfria mais rapidamente. É isso aí. O corpo escuro, o copo escuro aquece mais rápido e esfria mais rápido. Simples assim. Alternativa D. Então, acabou a prova de 2016. Vamos para a prova 2017. Prova do Colégio Juarez Vanderlei 2017. Primeiro exercício de física é o seguinte, resumindo para vocês o texto aqui. Então, temos aqui o ponto A e o ponto B. Foram fazer um experimento e com o inseto apostando corrida, vamos dizer assim. Aí ele pegou e quer saber, ele falou assim, ó, a distância do ponto A ao ponto B é 1,6 metros, né? 1,60 m. E o tempo que eles demoram para percorrer essa distância é 5 segundos. Ele quer saber a velocidade. Mas só que ele não quer saber a velocidade de qualquer forma. Ele quer saber a velocidade em quilômetros por hora. Tá? Só de olhando as alternativas ali, como se trata de inseto, já dá para ter uma ideia mais ou menos qual será a velocidade. Mas vamos aqui para o tradicional, como calcular a velocidade média. Espaço dividido por tempo. O espaço percorrido foi 1,6 metros e o tempo 5 segundos. Velocidade média do inseto de 0,32 metros por segundo. Veja, turminha, ele falou aqui aproximadamente. Como ele falou aproximadamente, e eu quero passar de metros por segundo para quilômetros por hora, tem que multiplicar por 3,6. Imagine que é 3 vezes 0,3. Vai dar 0,9. A alternativa mais próxima já seria a letra A. Mas realizando essa conta de 3 vezes 3,6 vezes 0,32 metros por segundo, a velocidade média vai ser de 1,152 km por hora. Alternativa A. Beleza? Saí da frente do texto para vocês poderem ver mais a resolução do exercício. Acabei de verificar aqui que eu estava na frente aqui da resolução. Tá bom? Vamos para a próxima atividade e próxima questão. 60. Então aqui na questão 60 tem um trocador de calor. Tá? Esse aqui é um condensador. Mas mesmo que eu não soubesse, é só. Vamos ler as alternativas aqui. Com relação às substâncias que circulam no equipamento, é correto afirmar. Aí eu falo o seguinte: o líquido entra em aqui, ó. Entra em vamos aqui, que transfere calor para o vapor que sai em 4. 4, ó, sai líquido, a mistura de líquido e vapor. Não falou que sai para o calor para o vapor que sai em 4. Não. Aqui sai líquido, mistura de líquido com vapor. Vapor condensado, tá? Então não é a A. B. A substância que entra em 3 muda seu estado físico.
Substância que entra em 3, ó, vapor. Muda seu estado físico durante a sua passagem no equipamento. Então entrou vapor. E aqui está saindo líquido quente, né? Então eu passei do estado gasoso para o estado líquido. E a alternativa fala que trocou seu estado físico. É, realmente, do estado gasoso para o estado líquido. Então, alternativa B. Essa foi a última questão de 2017. Vamos aí para a questão de... ou, aliás, a prova de 2018. Vamos lá. Questão 57. Ele quer saber o seguinte. Eu vejo que já não tem resposta aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Não tem resposta. Que ele quer saber do eclipse solar total. Eclipse solar total. Vejam, que eu acho que provavelmente o que ele queria é falar aqui, ó, como A, aqui é o planeta Terra, tá? Representa o planeta Terra. Encontra-se na zona da umbra, né, na zona escura aqui, seria o eclipse total. Mas só como ele colocou B, não mostrando onde que está B, se está na umbra, na penumbra, ou seja, não sei, eu sei onde está D, C e A, mas ele não mostrou para mim, não fez setinha nem nada onde está B. Então ficou na dúvida aqui pela imagem aqui, se B está na umbra, se está na penumbra, tá bom? Então por isso que fosse a alternativa. Caso ele tivesse aqui também na zona de penumbra, daí seria a alternativa A, tá? Próximo. Na ilustração a seguir, mostra a trajetória da Terra ao redor do Sol durante o período de um ano. Nela, 1 e 2 representam as distâncias que separam esses dois corpos celestes, sendo os seus valores respectivos 147 e 152 milhões de quilômetros. Então, que é quando aqui a Terra está passando aqui no ponto 1, que seria o meu periélio, né, o momento que eu estou mais próximo do Sol, e o ponto 2 aqui, que seria o afélio, quando eu estou mais afastado do Sol. Um aluno, ao observar os momentos 1 e 2, presente na ilustração, ficou em dúvida se eles explicam que a posição da Terra em 1 indicaria a situação em que nosso planeta é verão, e em 2 indicaria que é inverno. Então ele elaborou aí fez uma pergunta aí, e tem uma pergunta já, vamos já responder essa pergunta pelo seguinte. Se fosse quando a gente está no periélio mais próximo do Sol, que seria verão, deveria ser verão para todo o planeta, tanto para o hemisfério norte como o hemisfério sul. Não é assim que ocorre, né? E o contrário também é verdadeiro. Aí ele vai falar assim, ó, na alternativa A, ó, considerar, aliás, a pergunta, considerando as etapas do método científico, é correto afirmar que, na situação descrita no texto, o aluno solucionou o problema formulado? Opa, solucionou. Chegou o problema, solucionou. É isso aí. Verão e inverno, ele chegou na conclusão. Ele solucionou o problema. Não é em relação ao método científico. Observou um fato investigado. Fato vem de verdade. Então, é uma verdade que quando eu estou no periélio é verão no planeta todo? Não. Então, não é um fato. C. Formulou uma pergunta. Será que é verão quando estou no periélio, ou seja, mais próximo do Sol, inverno quando estou no afélio, quando estou mais longe do Sol? Então ele levantou uma pergunta, então por isso que falou, formulou uma pergunta, seria uma hipótese, tá? Que pode estar certo ou errado, que é formular uma pergunta. E na D fala que concluiu uma hipótese, né? Chegou a uma conclusão, que não é o caso aqui também. Questão 59. Então temos aqui uma pilha, tá? Um fio condutor e uma lâmpada. Ele vai fazer algumas afirmações. A geração de energia para acender a lâmpada, no caso da pilha de Daniel, está relacionada com... Então experimento com pilha. A produção de energia luminosa decorre na transformação físicas do sistema. Houve uma transformação física no sistema aqui? Era uma coisa e depois passou a ser outra? Não houve. O conjunto de reações físicas nos eletrodos que geram energia elétrica
o conjunto de reações físicas. Ou seja, houve uma transformação, novamente falando de uma transformação física. Houve uma reação física aqui. Também não. No eletrodo, ali no caso que ele mencionou. C. A transformação química. Opa, aqui química, na pilha química, né? Ok. Energia elétrica. Opa, no fio condutor, energia elétrica, né? Ok. E desta energia luminosa na lâmpada. Opa, ok, energia luminosa na lâmpada. Certinho, alternativa C. Tranquilo? Vamos aí para a nossa última prova aí. Último vestibulinho da Embraer do Colégio Juarez Vanderlei de 2019. Caiu apenas uma questão de física. O Sol é uma estrela cuja superfície ocorre uma reação nuclear que libera uma enorme quantidade de energia distribuída. Então, a todo o sistema solar. Essa reação nuclear origina o vento solar, fenômeno que é correspondente à emissão de partículas subatômicas com elétrons, prótons e nêutrons. Essas partículas sofrem uma aceleração provocada pelas reações termonucleares do Sol e são disparadas em todas as direções, podendo atingir a Terra com velocidade de 400 a 800 km por segundo. Sabe-se que a distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, considerando a velocidade média dessas partículas igual a 500 quilômetros por segundo. Ele pegou um valor fácil para a gente aí, 500 quilômetros por segundo. O tempo demorado para que elas atinjam a Terra será igual a... Então ele falou para mim qual é o espaço e velocidade. Lembra da fórmula aqui, velocidade média, espaço de por tempo. Então nós temos aqui a velocidade e temos o espaço percorrido, onde a única incógnita que a gente vai ter é o tempo. Tá aqui, substituindo na fórmula. Aí o tempo vem para cá e a velocidade vem para cá, ou seja, vai ser 15 vezes 10 à sétima dividido por 5 vezes 10 ao quadrado. Coloquei em potência de 10 que facilita as contas, né, turminha? Tem aqui, ó, 15 dividido por 5 dá 3. 10 à sétima dividido por 10 ao quadrado, divisão de potência de mesma base, mantém a base e subtrai o expoente. Então, 7 menos 2 dá 5. Então, vai ser 3 vezes 10 à quinta. Ou seja, vai ser 3 com 5 zeros. 300 mil segundos. Temos 300 mil minutos e 30 mil segundos. Então não temos alternativa em segundos. Se eu quero passar de segundos para minutos, para comparar para ver se é uma das duas alternativas que tem minuto, basta eu dividir por 60. Dividindo 300 mil por 60, vou chegar no valor de 5 mil minutos. Aí 5 mil minutos eu tenho, deixa eu ver. Opa, aqui ó. Alternativa D, 5 mil minutos. Beleza? Então, obrigado, turminha. Parabéns por ter assistido o vídeo até o final aí. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou tirar dúvida nas nossas lives aí, tá bom? Valeu, turminha. Abraço, a gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu, tchau, tchau.